pessoas que adoram um livro nacional! Hoje nós vamos conversar sobre o caso de César Green, do jovem escritor Yudi Fialho. Esse livro é um livro que é vendido pela Flive. A Flive é uma editora nacional que tem verdadeiras preciosidades. Aqui no canal tem um unboxing lá nos shorts, mas eu vou deixar também o link do unboxing na descrição, para quem quiser conferir essa caixinha. É uma caixinha muito linda e vem cheia de delicadeza, muito bem embalada. Então, é uma editora muito confiável e é uma editora muito bacana. A editora tem vários selinhos e esse é um dos selinhos da Flive, chamado Voe. Então aqui a gente tem um livro, ó, atenção, esse livro ele é para maiores de 18 anos de idade, porque o livro contém gatilhos, então a gente está falando de um livro de terror. E esse thriller aborda também alguns aspectos psicológicos e cenas muito fortes, muito chocantes. E é um livro não recomendado para menores de 18. Então aqui a gente tem, ó, a fotinha do autor. A gente vê que o autor é um autor muito jovem. E Yudi Fialho é um escritor nordestino que começou a escrever muito cedo. Aos 10 anos já fazia pequenas histórias que compartilhava entre amigos. Aos 12, escreveu seu primeiro livreto, porém se perdeu com o tempo. Aos 15, começou a escrever contos e somente aos 18 resolveu publicar seu primeiro livro, O Caso de César Green. Nascido em Fortaleza, Ceará, Yudi busca criar uma carreira de escritor, marcando seu nome na literatura nacional. O Instagram do autor é @YudiFialho. É um autor muito simpático. A gente leu esse livro no Clube do Terror. E para quem ainda tá fora da caixinha, o Clube do Terror é o clube de literatura aqui do canal. E esse clube é totalmente gratuito, você não paga nada para entrar nesse clube. O clube já tem mais de 4 anos, tem uma galera super engajada. E tudo que você tem que fazer é participar, conversar e pra gente descobrir mais e fazer amizades ali dentro do clube, divulgando o amor pela nossa literatura. E tem o objetivo de reunir todos aqueles que amam a literatura. Então, assim, gente, bora pro Clube do Terror, né? A gente teve a live do livro, então no Instagram tem live do autor, sim! E esse livro é um livro muito especial, porque quando a gente estava lendo esse livro no Clube do Terror, o Instagram chegou a 70 mil inscritos. Sim, o Instagram do Porta de Papel tem 70 mil inscritos. Então, se você ainda não é inscrito no nosso Instagram, corre pra lá! Então, tem live com o autor explicando todos os detalhes de como ele escreveu essa obra, né? O caso de César Green vai contar pra gente a história de uma família. O personagem principal, o César, é um homem que ele é aquele bom cidadão respeitado. Ou seja, ele é um homem muito correto, de pensamentos corretos, ele tem uma esposa, tem uma filha, trabalha na marcenaria. Até aí tudo bem. Só que a gente vai percebendo que o que acontece com o personagem é ele aparentemente estar bem demais. Porque ele tem uma esposa, a esposa dele, ela é uma mulher muito inconformada. Porque o César, ele tem um teto salarial, ele faz parte da classe CLT, ele trabalha numa marcenaria. E ela é uma mulher que ela tem muitos sonhos, muitas ambições, e ela quer viver acima dos padrões da família. Então ela sempre compra móveis de luxo, ela quer vestir roupas melhores. E o César já é um homem acomodado. Isso incomoda muito ela, por ter casado com um homem que não tem grandes ambições. Eles têm uma filha, e a filha dele é aquela menina típica, aquela menina bem quietinha, que fica só no seu canto, vendo televisão. E eles são um casal com muitos problemas, porque eles ficam o tempo todo brigando e discutindo. Mas quando eles começam aquela briga, eles percebem que a menina dos 13, 14 anos, a filha deles, tá ali muitas vezes na sala, tá ali vendo televisão. Quando eles notam que ela tá ali, param a briga ou dão um jeito de dar uma volta ali naquele assunto, para não causar grandes impactos. Mas ela é uma adolescente e ela tá entendendo o que tá se passando, e isso vai causando também sérios transtornos na menina. Então a esposa do César é uma mulher aparentemente histérica, que sofreu muito na vida. Então o autor ele vai contando pra gente toda a vivência dos personagens para que a gente possa entender melhor o psicológico de cada um. Então a gente tem uma mulher que passou muitas necessidades, né? Ela passou fome, ela passou falta dos bens materiais, ela foi maltratada, ela não teve esse aconchego de um colo de pai, e ela também foi presenciando a mãe dela adoecer. A mãe dela foi vítima de transtornos mentais.
Então a gente vê uma situação muito difícil. Então aquela mulher, ela estava cheia de sonhos e ela pensou que se casando, a vida dela ia mudar. Porque ela encontrou um homem que ela não sentia que ela estava protegida e nem provida de alguma forma. Ela não sentia que estava sendo amparada pelo César. E de repente aquilo começou a mexer muito com ela e despertar vários gatilhos que ela já tinha desde a infância. E ela começou a ter comportamentos de querer sair. Sabe quando um pássaro fica preso na gaiola? E ele começa a querer sair, bater as asinhas? Ela começou dessa forma, de querer dar um jeito, de ter uma atitude de mudar a vida dela. E nisso ela vai entrando em fases de estresse, em fases de histerismo, e a cabeça dela começa a não ficar bem naquela situação, ela também começa a adoecer. E nisso César vai assistindo tudo aquilo e não toma nenhuma atitude. Então ele não é um homem protetor, porque ele não toma atitude de chamar um médico, de procurar ajuda psicológica ou até mesmo de internar a esposa. E aquilo vai ficando os seus extremos. Até na metade do livro, a gente começa a culpar a mulher por toda aquela situação, tudo aquilo que está ocorrendo. Mas a gente vai entendendo também que um César, ele é um homem muito pessimista. Ele fica o tempo todo remoendo o passado. Então ele também teve uma história de vida ali. Só que não passou tanta necessidade quanto a esposa dele passou. Mas ele recebeu a herança do pai e ele não gastou nada da herança. Ele colocou a herança ali no nome da filha e não deu à família o suporte necessário para que a criança pudesse desenvolver desde a infância bem e a esposa pudesse ter uma vida melhor. A gente vê também que o César, ele guarda muito remorso no coração dele, porque ele fica remoendo situações o tempo todo. Brigas que ele passou com o pai, memórias de infância e as brigas que ele teve com o irmão. O irmão do César é um homem que se apaixonou por uma mulher que o César considera moralmente incapaz de apresentar à sociedade. Então a gente vê um homem cheio de preconceitos, um homem cheio de dogmas, cheio de crenças limitantes. E ele não aceita a cunhada, pela cunhada dele ter tido uma vida que ele não considera aceitável, né? Que o irmão dele se casasse com uma mulher de vida que não fosse aceitável na sociedade, de acordo com os preceitos dele. E isso leva a uma grande discussão, um grande remorso com o irmão e um afastamento. O irmão do César mora na casa dos pais e o pai do César já é falecido. E a mãe do César é internada numa clínica, então ela tá nas últimas ali, passando por situações muito difíceis. E aquilo dói muito no César. Por isso ele também fica sempre remoendo aquelas situações, principalmente quando ele vai até a clínica ver a mãe. O César é um personagem tão depressivo, tão metódico, que a gente começa a desconfiar que tem alguma coisa errada ali. Que a gente começa a perceber que temos um personagem perfeito demais, que encaixa demais na sociedade, que é um personagem vivendo outro personagem. É um personagem que está usando máscara. É um personagem que está escondendo alguma coisa. O personagem gosta até da meia estação. Então, ele desenhou uma vida perfeita, um papel perfeito que ele devia seguir, até a estação que ele mais gosta, é o outono. Dia difícil, sua voz quase falhara ao pronunciar essas palavras. Dia, mês, ano, vida. Então a gente tem um personagem que ele não gosta da vida que ele leva, mas ele não toma nenhuma atitude, né, para poder mudar. Ele vai levando aquele casamento disfuncional, porque o casamento dele já não funciona mais. Mas na cabecinha dele, ele diz, eu tô ficando aqui nesse casamento por causa da minha filha. Só que o casamento deles não estava fazendo bem à menina. A esposa de César, Elisa, já era uma mulher que havia sido maltratada, de sofrido abusos de todas as formas, uma mulher que precisava de amparo, uma mulher que precisava de carinho, ser provida e protegida. O César, a gente vai descobrindo com o passar do livro porque ele não consegue proteger nem prover Elisa. Então a gente vê um homem que, na infância, né, começa a revelar pra gente que ele teve interesse em outros homens, mas que ele até acabou achando aquilo normal. Mas os pais do César eram pessoas muito rígidas, muito cheias de crenças limitantes. Então César achou melhor esconder quem ele era e levar esse casamento adiante. Elisa fica grávida da Jamile, que é a filha do casal, e ele resolve assumir essa filha casando, né? E na cabecinha dele, tô casando por causa da filha. E ali ele vai levando aquela vida pacata e a gente percebe que o personagem tá infeliz. E por ele ser infeliz, ele não consegue levar a vida adiante. Ele tá forçando ele mesmo, forçando a personalidade dele,
se escondendo para dizer para a sociedade que ele é um típico cidadão, que ele é um cara ok, que ele é um cara normal. E ele esconde, ele utiliza essa máscara para ninguém perceber a sexualidade que ele esconde. Mas acontece que reminiscências desses problemas do César começam a abalar, né? Mesmo que seja no começo sutilmente, e ninguém desconfia da sexualidade dele. Ele é muito equilibrado emocionalmente. Então a gente vê Elisa se estressando, Elisa descabelando ali pela casa, e o César, né, trazendo isso, levando isso na maior tranquilidade. Muitas vezes ele se cala para que a paz possa ser mantida na casa dele. Mas tudo aquilo de trás da máscara, por detrás do véu que está acontecendo ali, abala sempre as estruturas, porque o César, ele não sabe governar. O César não sabe administrar uma família. O César não sabe como fazer. Então a gente tem um personagem perdido em si mesmo, um personagem escondido em si mesmo, e ele se sente preso. E é aí que os extremos acontecem. Como o César é passivo, ele não toma atitude nenhuma, Elisa começa a enlouquecer. Porque tudo que eles estão passando, que eles estão vivendo naquele casamento, começa a despertar certos gatilhos da infância que ela sofreu. E ela começa a ficar perturbada. A menina também começa a desenvolver certos transtornos, certas dificuldades sociáveis. Então a gente sempre vê aquela menina muito calma, muito tranquila, muito na dela no cantinho. Aquela menina que vai entristecendo, aquela menina que passa o tempo todo na frente da televisão. Aquela menina que não tem também uma adolescência saudável, com as amigas, com companhia. A gente vê sempre aquela menina no cantinho dela, olhando toda aquela situação, olhando todas aquelas brigas e guardando, acumulando tudo dentro dela, assim como o César faz. Então começa a acontecer situações assim, drásticas, dramáticas, crimes hediondos e chocantes. O autor descreve as cenas minuciosamente e são cenas dignas de um filme de terror. Então a gente consegue sentir tudo, até o cheiro do sangue. Então são cenas muito bárbaras. O autor não economiza palavras, então o autor utiliza de palavrões, utiliza de jargões, como os personagens do livro falam. Isso vai também trazendo o personagem para mais perto de nós. O livro é narrado em terceira pessoa, então nós temos um narrador que não participa do texto. Então o narrador é um narrador observador. Então a gente percebe ele contando toda aquela história. E nós também vamos ficando com os olhos do narrador. O autor tem essa mestria de afastar o leitor, de não mergulhar o leitor intensamente na história, mas afastar o leitor colocando o leitor como uma testemunha ocular dos fatos. Não é como num jogo de videogame, em que vivemos a vida do personagem e todos os atos em minúcias, mas nós vamos ficando ali, observando todos os fatos à parte. O autor também tem a mestria de colocar a gente para pensar naqueles fatos psicológicos que vão acontecendo com o personagem, todo aquele drama psicológico. Até que ponto também nós não tomamos atitudes na nossa vida? Até que ponto nós vamos deixando as coisas levarem ou utilizando máscaras, fingindo que nada está acontecendo? Muitas vezes dentro da nossa própria casa. Aonde é que estamos errando com os nossos filhos? Aonde não estamos dando o exemplo? Aonde não estamos dando o melhor de nós? Estamos escondendo o quê? Aonde não tomamos atitude e vamos deixando as coisas chegar ao extremo? Muitas vezes nós não buscamos a ajuda profissional para liberarmos nós os nossos traumas, principalmente os nossos traumas de infância. Todos nós temos algum trauma de infância, principalmente nós que vivemos nos anos 80. Então quem viveu nos anos 80 sabe que a gente vivia numa época que as condições financeiras do país não eram condições muito boas. E muitas vezes a gente tinha vontade de ter um brinquedo, nosso pai não podia dar o brinquedo pra gente. A gente viveu numa época que era troca de dinheiro, então a gente viveu a era do cruzado, a gente viveu a era do cruzeiro, a gente viveu uma era que quem tinha telefone era rico, a gente quase não tinha TV em casa. Quando tinha uma TV em casa, era uma TV preto e branco, daquelas TVs antigas que demoravam horas para ligar. Então a gente viveu tudo isso. E muitas vezes a gente quis um brinquedo que a gente não podia ter. Alguns passaram realmente situações assim, horríveis e desesperadoras, que realmente precisa mesmo de um apoio psicológico. Mas naquela época também não era comum buscar esse apoio, né? Não nos anos que a gente viveu aqui no Brasil. Era a situação do Brasil nos anos 80
Então as pessoas não tinham tanta informação. A gente estava numa época antes do computador e muitas vezes nas nossas bibliotecas, nas nossas livrarias, nem livros como esse a gente tinha. Era mesmo livros didáticos que eram propagados ou livros que o governo mandava para dentro das escolas, que eram emprestados e que faziam parte da grade escolar. Então não era um ano de muita informação. Nossos pais não tinham tanta informação, nós não tínhamos contato com tanta informação. Por isso, é importante procurar ajuda psicológica para a gente perceber onde é que está machucada a nossa criança interior. Tudo isso, o autor vai nos fazendo questionar sobre nós mesmos, sobre as atitudes que não tomamos na nossa vida e vamos ir deixando levar, deixando chegar ao extremo, fingindo que não estamos vendo nada. Mas essas pequenas atitudes que passam despercebido no dia a dia, esses pequenos machucadinhos dentro da gente, que nós não olhamos para dentro, que nós não curamos os nossos machucadinhos, eles causam grandes transtornos na nossa vida. Eu não vou contar o final do livro para não ter spoiler, mas o final do livro é surpreendente, porque a gente até então começa a culpar os personagens para saber quem está cometendo aqueles crimes. Então, no início, assim, da narrativa, a gente tem quase certeza de que quem está cometendo esses crimes é Lisa, mas depois a gente passa a duvidar do César, quando a gente compreende bem que ele também tem certos transtornos psicológicos que não é aparente para a sociedade, mas quando a gente olha no interior dele, na vivência dele e nas atitudes dele certinhas demais, a gente percebe também que é um homem com muitos problemas. Mas o plot twist do livro é realmente incrível. Mas no finalzinho do livro, a gente vai conhecer alguns personagens que vão adentrando a história e vai costurando a história no multiverso do autor. Segundo o autor, esses personagens e até mesmo a cidade de Taured, que é a cidade onde se passa o livro, essa cidade também vai aparecer em mais obras pra frente do autor. Então, fica aí a dica para quem gostar do livro, ler as outras obras do autor para poder entender melhor sobre as famílias e o psicológico dos personagens que podem aparecer em outros livros. Então é isso, meus pipocas. Se você gosta de literatura, se você gosta de autores nacionais, se você quer descobrir livros novos, se inscreva nesse canal, deixe seu like para o YouTube entender que esse é um conteúdo relevante e para você ajudar a difundir a literatura, a cultura pelo mundo, porque livros são portas de papel que modificam vidas. Muitos beijinhos nas suas pálpebras lindas e muitas letrinhas de amor.